Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula prática, agora com uma aula teórica do conteúdo abordado em sala de aula, que foi composição corporal. Então, dentro dos métodos de mensuração, de estimativa da composição corporal, nós temos três. Então, o primeiro se refere ao método direto. Então, vamos falar um pouquinho desse método que deu subsídio para os demais métodos. Aí nós temos também os métodos indiretos, que são considerados como padrão ouro de medida, e os métodos duplamente indiretos, que foram aqueles que nós testamos em sala de aula. Aliás, nós testamos alguns. Trazendo aqui, dentro dessa perspectiva, nós vamos aqui analisar a composição corporal. Em que nível a gente vai analisar essa composição corporal? Nesse nível 4 aqui, o histológico ou tecidual. Como que nós fazemos isso? Nós conseguimos estimar a massa músculo-esquelética, nós conseguimos estimar também os tecidos moles, tá? E tecidos não esqueléticos, aqui seriam, por exemplo, as vísceras, os nossos ossos e o nosso tecido adiposo. Então a gente vai focar principalmente nesses aqui. Também em nível celular a gente consegue visualizar esses componentes quando a gente fala de água intra e extracelular, quando nós fizermos a prática da bioimpedância elétrica, isso quando a gente retomar as atividades presencialmente. Então aqui trazendo um aspecto muito interessante da nossa composição corporal, nós temos 5,3% de minerais no nosso corpo. Esses minerais são considerados como minerais ósseos e minerais não ósseos. A maior parte dos minerais do nosso corpo, ela deriva-se de minerais ósseos. Aí nós temos aqui as proteínas. Essas proteínas, elas se referem aos músculos estriados esqueléticos, músculo estriado cardíaco e músculo liso. Tá? Dentro da gordura nós temos a gordura subcutânea e também a gordura visceral. E na água aqui, como eu havia falado anteriormente, trazendo o terceiro componente que trata da água intra e da extracelular, dentro disso nós temos 43,3% de água extracelular e 56,7% de água intracelular. E os atletas apresentam um aspecto muito interessante. Por quê? Porque eles têm mais água corporal total. Por que eles têm mais água corporal total? Porque, dependendo da modalidade que eles praticam, eles vão reter mais glicogênio muscular e também vão ter mais massa muscular. Então essa massa muscular, ela tem uma concentração de água maior quando comparado, por exemplo, à massa de gordura. Então, a condutividade elétrica da massa massa muscular, ela é mais elevada, e da massa de gordura, ela é menos elevada. A bioimpedância elétrica consegue fazer essa leitura bem precisamente, aquele modelo que nós temos lá na instituição, que é um modelo multifrequencial, que ela trabalha com frequências de baixa e de alta voltagem. Tá? Então aqui eles têm mais massa muscular, então os atletas, e consequentemente eles vão reter mais água intracelular, então é diferente a composição corporal dos atletas quando comparado a não atletas. Então como que nós podemos, implementar na nossa prática profissional as medidas para mensurar a composição corporal? Nós temos dois tipos de medidas que são usualmente utilizadas, tá? As medidas duplamente indiretas e as medidas indiretas. Como eu falei para vocês, a medida direta a gente não consegue fazer, porque ela envolve a dissecação física ou físico-química de cadáveres. Ela deu subsídio para as demais. Então as medidas simples são as medidas duplamente indiretas, tá? Ponto muito positivo dela é o baixo custo. Porém, o que nós devemos salientar nesse tipo de medida? Pensar na reprodutibilidade. Como que essas medidas vão ser conduzidas para elas terem uma elevada reprodutibilidade intra e interavaliador. O que significa o intraavaliador? O seu erro com você mesmo. Então, quando eu mostrei para vocês na prática o pinçamento das dobras cutâneas, eu salientei que nós temos que ter uma diferença baixa entre as três medidas. Elas têm que ser igual ou inferior a 5%. Então, se eu tiver medidas nessa natureza, eu consigo ter uma elevada reprodutibilidade. Agora, se as minhas medidas diferirem muito uma das outras, o que vai acontecer? Eu não tenho elevada reprodutibilidade. E isso
é a minha reprodutibilidade, então é intra-avaliador. Mas também nós temos a reprodutibilidade inter-avaliador, que são o quê? A minha com a sua, com os demais integrantes da sala. Aí aqui nós temos as medidas indiretas, que são consideradas como padrão ouro de medida. Por que elas são complexas? Porque elas envolvem aparelhos, e esses aparelhos apresentam elevado custo financeiro, tá? Porém, mesmo apresentando um elevado custo financeiro, em algumas ocasiões é interessante que se faça esse tipo de medida, tá? Por quê? Porque elas têm maior precisão e exatidão. Então a reprodutibilidade dela é muito elevada. Elas apresentam um R de 0,99 em algumas delas. Então um R de 0,99 é chamado de medida quase perfeita, tá? Então o erro dela é baixíssimo. E aqui, pessoal, como eu dei o exemplo, ó, temos a dissecação físico-química de cadáveres. Isso aqui é só para ver como que eram feitas as medidas. Ó. Aqui está um tecido gordo, né, uma massa de gordura. Aqui está sendo medida a espessura aqui, tanto do músculo do antebraço, né, quanto do diâmetro aqui também ósseo. Então, tudo isso é usado para fazer o que? Foram colocados esses valores em equações e baseado nas equações a gente consegue ter valores para a gente utilizar na nossa prática profissional quando nós usamos os métodos duplamente indiretos. Aí nós temos aqui um método indireto que eu comentei com vocês, que é o DEXA, que é chamada de densitometria por dupla emissão de raio-x. Inicialmente o DEXA ele era usado para quantificar a massa óssea, a saúde óssea dos indivíduos, desde indivíduos com osteoporose até indivíduos com osteopenia e também indivíduos ali com uma alta densidade óssea, que isso é muito importante. Então, atletas, eles apresentam uma densidade óssea mais elevada, tá? Então, um treinamento a longo prazo, desde a infância, a adolescência, a idade adulta, ele vai fortalecer a massa óssea. Então, esse é um ponto relevante lá no processo de envelhecimento, quando nós começamos a ter uma perda de massa óssea. E, inicialmente, esse aparelho ele apresentava uma restrição para avaliar, para quantificar a massa muscular e a massa de gordura. Ele superestimava a massa de gordura e a massa muscular. Porém, com o advento tecnológico, novos softwares foram elaborados para o DEXA e, consequentemente, ele agora apresenta medidas muito precisas que não superestimam a composição corporal no que se refere à massa gorda e à massa muscular. Aqui um exemplo do que é trazido no DEXA, tá? Aqui nós temos, ó, um ponto aqui, ó, o percentual de gordura, ó, 25% esse indivíduo tem de massa gorda, percentual, isso é relativo, a massa relativa, a gordura relativa dele. E o que é muito legal no DEXA? Que ele consegue estratificar a massa gorda e também a massa magra por segmento corporal. E como eu falei para vocês lá naquela aula prática, o que acontece de interessante nas dobras cutâneas? Nós precisamos mensurar o maior número de dobras possíveis, porque a gordura ela apresenta distribuição heterogênea. E se nós realizarmos poucas medidas ou pegarmos protocolos que fazem medidas de 3 ou 4 dobras, consequentemente a gente pode estar subestimando o valor ou superestimando o valor da composição corporal desse indivíduo. Então, olha aqui, pessoal, então, ó, braço esquerdo 14,2, perna esquerda já 27,5. A distribuição ela é heterogênea. Então, quando a gente olha para esse ponto e a gente remete à composição corporal via dobras cutâneas, nós vemos que é interessante usar o maior número de pontos possíveis para não nem superestimar e nem subestimar a massa de gordura e, consequentemente, os outros parâmetros da composição corporal. Aqui do outro lado a gente vê o que? A densitometria total. Tá? Então, nessa densitometria total é verificado que os pontos relacionados à massa óssea. Então, se esse indivíduo tivesse uma massa óssea abaixo aqui dentro do padrão amarelo ou no padrão laranja, ele estaria num processo de não osteoporose, mas osteopenia crescente, tá? E isso se tivesse em valores mais aqui fortes, em cores mais fortes, provavelmente esse indivíduo estaria com osteoporose. O que é interessante? Nem ficar aqui nesse azul, trazer os valores, ó, aqui próximos ao verde. Como que vai fazer isso?
com exercícios com impacto. É claro, se eu estiver trabalhando com um idoso, eu tenho que analisar qual tipo de impacto ele vai realizar. Por quê? Se esse impacto for muito elevado, ele pode ter uma fratura por estresse. Então eu tenho que organizar e gradativamente aumentar o volume e a intensidade das sessões de exercício físico. Mas isso vem lá no terceiro e principalmente no quarto ano que vocês vão ver com maior profundidade. Então aqui outro método indireto também muito utilizado, isso em estudos científicos, é a tomografia computadorizada. O que ela consegue fazer? Ela avalia a mudança na quantidade de gordura. Então nós temos aqui uma quantidade de gordura e aqui nessa outra imagem outra quantidade de gordura. Então a gente consegue analisar a evolução de um programa de treinamento para a redução da gordura corporal e bem como para o aumento da massa musculoesquelética. Isso aqui é mais usado em estudos científicos, tá? Na nossa prática profissional é uma exceção, salvo algumas exceções. Então, usualmente a gente não vai ver, tá? A gente vai ver mais o DEXA quando comparado, por exemplo, à tomografia. Aí nós temos esse outro método indireto que é chamado de pesagem hidrostática. O que se refere à pesagem hidrostática? A massa magra, a massa gorda e a massa óssea, elas apresentam densidades diferentes. A massa óssea apresenta uma densidade de 1,3 grama por quilograma, aliás, grama por centímetro cúbico. A massa muscular apresenta 1,06 grama por centímetro cúbico de densidade e a massa de gordura 0,9 grama por centímetro cúbico. Então o indivíduo, conforme a especificidade, conforme a sua individualidade de composição corporal, ele vai pesar mais ou menos na água. Me dá um exemplo, Braulio, que eu não entendi. Vamos supor que nós tivéssemos 2 irmãos gêmeos, tá? Do mesmo sexo. E um realiza exercício de força, o outro é sedentário. Então o peso deles dentro da água seria diferente. O indivíduo atleta que realiza treinamento de força, o peso dele seria maior dentro da água. Então aqui só o exemplo desses componentes que eu falei para vocês. E também que um ponto importante é salientar que a densidade da água ela muda conforme a temperatura. Então nessa avaliação da composição corporal via pesagem hidrostática, a gente tem que analisar esse componente aqui também. Então tudo isso a gente vai colocar numa fórmula. Essa fórmula ela envolve a densidade corporal. A gente não vai tratar desses pontos aqui embaixo, porque nós não vamos fazer a prática de pesagem hidrostática, mas essa densidade corporal aqui, trazendo para essa fórmula aqui, ó, essa equação de Curie e de Brozzek, a gente vai ver depois nas planilhas que eu vou passar para vocês nas aulas subsequentes, para a gente colocar esses valores, obter a densidade e, consequentemente, depois colocar o valor da densidade numa fórmula para estimar o percentual de gordura corporal. Então, portanto, gente, nós vamos usar a densidade corporal. Então, algumas dobras cutâneas que vocês realizaram a prática, vocês vão pegar esses valores e inserir na planilha. Então, nós vamos ter o valor da densidade. Após o valor da densidade, a gente vai colocar esse valor em outra planilha e nós vamos obter o percentual de gordura corporal. Então, posteriormente, o que a gente vai precisar de vocês? Que vocês instalem o programa Microsoft Excel no computador de vocês para a gente começar a calcular e fazer essas dinâmicas também para vocês depois praticarem isso na casa de vocês. Aqui só o volume residual, aquele ponto que eu tinha comentado, que algumas questões a gente não consegue medir. Então, tudo que a gente não consegue medir, ele é considerado como volume residual. Trazendo aqui outro ponto importante das medidas indiretas. Tinha comentado em sala com vocês da pletismografia, que é o Bob Pod. Então esse Bob Pod ele foi usado lá na medida certa, lá do Ronaldo, que ele naquela época que ele participou. Então ele consegue, esse aparelho ele consegue ver através do deslocamento de ar o percentual de gordura do indivíduo. Então é um aparelho muito caro que na nossa prática profissional a gente não vai ver. Eu vi ele apenas em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Então são os grandes centros que apresentam esse tipo de equipamento. Já a ultrassonografia também é outro equipamento considerado como método indireto para a verificação da composição corporal, para a análise da composição corporal. Porém, nós temos que analisar com certa parcimônia esse método. Por quê? Por conta do seguinte, a gente consegue analisar com exatidão a gordura visceral.
Então ele é muito interessante para colocar e verificar a gordura nessa região central, na região androide do corpo, que depois eu vou mostrar para vocês também como que a gente mensura isso. Então, valores de corte que indicam risco para homens estão entre 3,5% e para mulheres 4,2%. Então, ele é recomendado apenas para essa finalidade. Então, algumas pessoas têm utilizado a ultrassonografia para ver, por exemplo, o valor de gordura subcutânea do tríceps, mas ele não é validado para isso. Tá? Então tem que analisar com certa parcimônia. Tá? Então o uso dele está restrito até o presente momento para a verificação da gordura visceral. Aí temos aqui, já trazendo para os métodos duplamente indiretos, a interactância por raio infravermelho. O que trata disso? Então a gente tem esse aparelho de raio infravermelho que ele vai refletir ondas. Então a nossa gordura e a nossa massa muscular, elas vão apresentar ondas diferentes. Então a gente consegue fazer a leitura via interactância por raio infravermelho. Porém, qual que é a limitação central desse método? Não é validado na literatura. Utilização é vista com parcimônia. Aí trazendo para a utilização recomendada. Então o que na nossa prática profissional a gente vai ver bastante? A gente vai ver o adipômetro, a gente vai ver as trenas, a gente vai ver os paquímetros e a gente vai ver as diferentes bioimpedâncias elétricas. Então aqui, ó, desse lado aqui nós temos a bioimpedância multifrequencial. Então essa bioimpedância ela vai trabalhar em ondas de frequência baixa e alta. Então ela é bem precisa, ela tem 8 pontos táteis. Então ela consegue fazer uma leitura mais detalhada quando comparada a essa bioimpedância aqui que é tetrapolar, essa outra aqui que é tetrapolar e essa aqui que é bipolar. Essas aqui, essas bios, elas são o quê? Monofrequenciais. Então elas conseguem fazer a leitura só do líquido extracelular e elas estimam o líquido intracelular. Já essa daqui não, ela faz a leitura. Então por isso que ela é mais recomendada. Então existe essa divergência entre os modelos de bioimpedância por conta dessa condição. Aqui nós trazemos um artigo, né, muito importante de um renome na área, professor D'Artagnan Pinto Guedes, como eu comentei com vocês em sala de aula, que ele fala um pouquinho dos procedimentos clínicos utilizados para avaliar a composição corporal. Então, qual que é a recomendação do Guedes? Mensurar o maior número de dobras cutâneas, como eu falei para vocês. Por quê? Porque a gordura não é uniforme. Então, dentro disso, ó, nós temos que ter também uma reprodutibilidade intra-avaliador muito elevada e inter-avaliador também, porque é meu erro com você. Tá? Então a gente tem que ter um erro muito baixo entre nós, tá? Entre a gente. Então aqui outra situação interessante que ele traz também é essa questão da utilização de fórmulas homogêneas ou heterogêneas. Tá bom, Braulio? O que é isso? Então as fórmulas homogêneas são aquelas que foram elaboradas para um grupo específico, um grupo de atletas ou um grupo de pessoas que apresentam alguma patologia, e as fórmulas heterogêneas são aquelas que são para toda a população, sem distinção. Então, qual que é o problema da fórmula homogênea? Que eu não posso transpor ela para outro grupo de atletas. Vamos supor que eu estivesse utilizando uma fórmula para atletas. E as heterogêneas? Eu não posso transpor a resposta da heterogênea para a homogênea. Então, Braulio, qual que eu uso? Ponto importante. Usem, então, aquela ficha que eu entreguei para vocês. Vocês vão ter o maior número de dobras, de perímetros e de diâmetros ósseos possíveis e, consequentemente, vocês vão conseguir fazer o quê? Ajustar conforme a especificidade do público que vocês vão trabalhar futuramente. Outros pontos praticados já em sala de aula. O que nós devemos fazer para a obtenção de uma medida fidedigna? Tá? Realizar as medidas sempre no hemicorpo direito. Tá? Sempre. Medidas das dobras cutâneas, sempre no hemicorpo direito, pessoal. Identificar, então, e realizar a marcação do ponto anatômico. Como que eu vou fazer isso? Lápis dermográfico ou o carimbo que eu mostrei em sala de aula. Então, nós vamos definir o tecido celular subcutâneo, tá? Vamos fazer o pinçamento desse tecido subcutâneo e vamos fazer o destacamento ideal. Nós não podemos nem superestimar nem subestimar. Nós temos que destacar apenas o tecido subcutâneo, a gordura subcutânea. Nós não podemos destacar a massa muscular, tá? Não podemos pinçar o músculo.
Outra questão, temos que elevar essa dobra, olha aqui como foi elevada essa dobra, tá? A partir da elevação dessa dobra, nós vamos ter que manter ela elevada enquanto a gente realiza a medida propriamente dita, tá bom, gente? Tá? Então, nós não vamos soltar essa mão e vamos soltar a haste do compasso devagar. E quanto tempo nós vamos ter para fazer a leitura? 2 a 3 segundos apenas. Vamos repetir isso 3 vezes, mas não em forma sequencial, em forma rotacional. E vamos utilizar a mediana como parâmetro. O que é a mediana? Eu tenho o valor mais elevado, eu tenho o valor menos elevado, eu tenho o valor do centro. Esse é o valor da mediana. E se eles variarem mais que 5%, o que eu devo fazer? Repetir novamente, até que eles fiquem iguais ou inferiores a 5%. Aqui, ponto substancial em relação às medidas, tá? As dobras. O avaliado, quando ele apresentar mais que 40 milímetros, nas diferentes dobras cutâneas, o adipômetro não vai ser mais validado. Então, o que eu devo fazer? Eu devo utilizar daí as medidas de circunferência, eu devo utilizar o IMC e se eu tiver, esse é o ponto principal, a bioimpedância elétrica, certo? Porque a gordura pode criar alça e, consequentemente, o que seria a alça? Aquela gordura que dobra, assim, aquela barriga que dobra em cima da coxa, tá? Então, não vou ter, por exemplo, uma medida fidedigna. Então, nesse caso, quando a gente fala de obesos, tá? Esse tipo de instrumento não é validado. Tá? Então, interessante na minha prática, se eu não tiver uma bioimpedância, utilizar as medidas de circunferência e o IMC como parâmetro. Aqui, que basicamente as fórmulas que a gente vai enviar para vocês, elas vão mensurar, tá? Elas conseguem subdividir, aliás, a massa de gordura e a massa livre de gordura. Então, elas são chamadas de bicompartimentais. Então, a massa de gordura é um compartimento e todo o restante é chamado de massa livre de gordura. O que é a massa livre de gordura? Nessa situação, massa óssea, massa muscular, as vísceras e a massa musculoesquelética. Então, esses são os componentes, além, tá, do tecido residual, que é tudo aquilo que a gente não consegue medir. Porém, algumas fórmulas elas já conseguem subdividir o compartimento do corpo em 4, tá? Em massa gorda, massa magra, massa óssea e tecido residual. Como, por exemplo, a fórmula de Drinkwater. Isso a gente vai discutir depois, quando eu enviar essas planilhas para vocês. Tá bom, pessoal? Então, para hoje, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Deixei lá no estúdio 36 vídeos curtos de todas as práticas que nós fizemos. Então é interessante vocês verem que estão todas as marcações. Se vocês tiverem dúvida, estão todos os pontos corretamente identificados lá. E eu fico à disposição para tirar dúvidas de vocês via e-mail, braulio.branco@unicesumar.edu.br e amanhã no horário de aula via Sala do Café. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. E vamos manter o foco.